Olá, meus amigos, muito boa noite. Agora 18 horas em ponto, estamos começando, como de costume, mais um Fala Barranco, aqui pela fanpage Deputado Barranco. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o auxílio emergencial, esta ajuda do governo federal para que as famílias consigam ultrapassar esse período de crise de pandemia de coronavírus. Para conversar com a gente, convidamos a deputada federal professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, que trabalhou bastante lá na Câmara, junto à bancada de oposição, para que esse auxílio existisse e não fosse de apenas R$200, como queria o governo federal. Temos também a companhia da Ellen Carolina, servidora pública, que vai nos ajudar a entender como é feito o cadastro, quem são as pessoas que têm direito a esse auxílio e quando elas efetivamente vão receber essa ajuda. E, é claro, com o deputado estadual Valdir Barranco, que é o nosso anfitrião, e que estará conosco fazendo uma análise sobre toda essa questão do coronavírus aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite, deputado. Boa noite, Robson. Boa noite, Ellen. Boa noite, deputada federal, professora Rosa Neide. E boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse momento pelas nossas redes sociais, no estado de Mato Grosso, em todos os seus locais mais longínquos, no Brasil e no mundo. Boa noite, professora Rosa Neide. Como vai a senhora? Prazer tê-la conosco aqui no Fala Barranco. Boa noite, Robson. Boa noite, Ellen. Boa noite, deputado Valdir Barranco. Para mim também é uma grande alegria estar aqui neste programa do deputado Valdir Barranco, Fala Barranco, para prestar os esclarecimentos sobre essa renda emergencial tão necessária para este momento do nosso país. Quero dar boa noite também e as boas-vindas a Ellen, que se dispôs a estar conosco nessa noite, para explicar um pouquinho como é feito esse cadastro, quem são as pessoas que têm direito a receber o auxílio e quando, de fato, esse auxílio chega para as pessoas. Boa noite, Ellen. Boa noite, Robson. Boa noite, Barranco. Boa noite, deputada. É com imensa alegria que a gente vem fazer esse programa Fala Barranco, numa agonia que estamos vivendo desde que a quarentena iniciou. A gente está com quase 30 dias aí de restrições de compra, de trabalho, e a gente sabe que a fome ela tem pressa e o auxílio emergencial veio para isso. É isso aí, Ellen. Esperamos que, de fato, esse dinheiro, embora não seja de um valor tão grande, possa ajudar a muitas e muitas famílias aqui no nosso país, em especial nesse momento, já que estamos falando do estado de Mato Grosso, a todos os matogrossenses que estão enfrentando essa crise. Comércio fechado, gente sem trabalhar, falta de dinheiro circulando pelas ruas, mas mais importante que tudo isso é a prevenção. É que as famílias fiquem em casa, que quando tiverem que ir para a rua usem suas máscaras, não esqueçam de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, enfim, de manter o isolamento social sempre e cada vez mais e, na medida do possível, só quando necessário, saírem de suas casas. Para começar esse programa, então, eu quero começar dizendo que este benefício, o auxílio emergencial, é um benefício no valor de R$600, que será pago por 3 meses para até 2 pessoas da mesma família. E no caso das famílias onde as mães são as chefes da casa, são aquelas pessoas que provêm o sustento, esse dinheiro pode chegar a R$1.200. O cadastro é feito unicamente no site da Caixa Econômica Federal ou por um app que foi feito, elaborado e que está sendo disponibilizado pela própria Caixa Econômica. Portanto, é preciso ter muita atenção para não cair em golpes. A gente sabe que o que não falta são golpistas tentando se aproveitar das pessoas a todo tempo e em todas as situações. Mas quem vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre o que é o programa, como ele funciona, como é feito o cadastro e quem tem direito ao auxílio é a Ellen Carolina. Ellen, por favor, nos ajude a entender um pouquinho melhor esse programa e quem tem direito a receber esse auxílio. Boa noite, Robson, mais uma vez. É importante a gente entender o auxílio emergencial do ponto de vista que não estamos falando de um direito que nasceu hoje, né? Nós estamos falando de um direito que está consolidado na Constituição de 88, quando a gente está tratando de seguridade social, quando a gente está falando de previdência social, de saúde, de assistência social. O auxílio ele veio de uma reforma que foi feita na Lei Orgânica de Assistência Social, por isso foi possível fazer o auxílio.
ele é financiado direta e indiretamente pela população, ou seja, toda vez que eu vou fazer um financiamento para a Seguridade Social, eu também estou auxiliando as pessoas a passarem por esse momento de pandemia. Então, é importante a gente ter essa primeira colocação que eu gostaria de passar aqui para vocês. Ele é um auxílio emergencial por conta da situação que a gente está vivendo, que vai ser repassado a quem? A quem cumpre os requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito para recebimento do auxílio emergencial, que é um auxílio assistencial, não assistencialista, assistencial, porque a gente parte do princípio que a gente está falando de renda básica para o trabalhador, não somente do assistencialismo. Então, ele precisa ser alguém com 18 anos, pelo menos, precisa ter um requisito que a gente chama de requisito financeiro. Qual é esse requisito financeiro? Eu preciso que aquela família tenha a renda mínima per capita, por cabeça. Se eu tenho 4 pessoas, então a renda por cabeça seja de meio salário mínimo, hoje no valor de R$ 522,50, ou a renda familiar daquela família seja de até 3 salários mínimos. Então, assim, ser maior de 18 anos é o primeiro critério, e ter essa necessidade, esse critério que a gente chama de critério financeiro. Não posso ter com isso um emprego formal. O que seria um emprego formal? Um emprego de carteira assinada. Os trabalhadores autônomos que tenham rendas informais, não pode ser um agente público, mesmo que seja temporário, não pode ser um agente público, não pode exercer um mandato eletivo. Não pode receber também um benefício previdenciário, que, por exemplo, ele é um segurado da Previdência, então ele não vai conseguir ser um assegurado da assistência. Ele também não pode receber um benefício assistencial. De repente, ele já é uma pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, ele não vai conseguir receber esse auxílio emergencial também. Não pode estar recebendo seguro-desemprego, por conta que o seguro-desemprego também é um auxílio assistencial, ou algum outro programa de transferência de renda. Então, nós temos 2 critérios que devem ser colocados aqui, que é o critério de idade, o critério de formalidade, né, e o critério de renda. Também não pode ter recebido no ano de 2018 um valor acima de 28 mil. Esse valor base é o valor para a declaração de imposto de renda. Não pode estar empregado, tem que estar desempregado, ou exercer atividades na condição de microempreendedor individual, contribuinte individual, facultativo, e tudo isso deve estar registrado no seu cadastro. Se foi registrado no seu cadastro até o dia 20 de março, essas pessoas não precisam nem ir até o CRAS para fazerem esse registro. Ele vai estar registrado, vai estar organizado e vai conseguir fazer essa situação. Respirando um pouco e passando mais à frente. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ellen. As pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família, elas têm direito a esse novo recebimento? Quem recebe Bolsa Família, Robson, a gente não pode esquecer que Bolsa Família já é um benefício assistencial, ela vai ter direito. E aí a grande dúvida que as pessoas têm: mas eu já recebo Bolsa Família, eu vou ter direito ao auxílio? Vou ter direito ao auxílio. E aí eu não recebo o valor do Bolsa Família, porque o valor do auxílio é de R$600, e às vezes o Bolsa Família é um valor menor. Como você falou, as mães que são chefes de família podem receber 1.200 de auxílio, não receberia como Bolsa Família. E aí tem uma outra questão: ela não vai precisar ir até o CRAS e não vai precisar refazer o cadastro dela, porque ela já está como receptora do Bolsa Família. A única coisa que vai acontecer é que no calendário do Bolsa Família, ao invés de ela receber o valor de Bolsa Família, vai receber o valor de auxílio. Então, quando o governo começou a efetivar o pagamento, ele respeitou o calendário do Bolsa Família. Tem um calendário de pagamento de auxílio emergencial que a gente pode deixar todas essas informações em sites. Então, assim, só concluindo o raciocínio, o auxílio emergencial ele veio como uma garantia constitucional de renda básica para que as pessoas consigam passar por esse momento. Existem critérios para que isso aconteça, porque eu estou falando de uma ajuda assistencial, então eu preciso ter o critério de idade, eu preciso ter o critério financeiro.
E eu tenho mais alguns critérios que são formais. O que a gente está vivendo hoje? Uma briga de liminares com relação ao CPF. Pessoas que estavam com o CPF suspenso não estavam sendo colocadas como aptas para receber o auxílio emergencial. Conseguiu uma liminar para que a Caixa Econômica e a Receita Federal, no prazo de 48 horas, tirasse essa exigência. Mas a gente teve essa liminar derrubada hoje, então a gente vai ter essa questão dos CPFs. O que é o CPF, gente? É o documento, é o cadastro de pessoa física do Brasil. Então, às vezes, o seu CPF está suspenso há 2 ou 3 anos, o CPF está suspenso há 2 ou 3 anos, e agora que você viu que o CPF está suspenso, por conta que você precisou de utilizar ele aqui. A Receita tem disponibilizado canais de comunicação, porque ela também não está fazendo atendimento normal nessa época de pandemia, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail, para regularizar o CPF e fazer esse link junto ao auxílio emergencial. Ellen, uma coisa que precisa ficar bastante claro aí na cabeça dos nossos amigos que assistem a essa live é que para receber o auxílio, se você se enquadra naquelas categorias que foram ditas antes, microempreendedor individual, não recebe nenhum benefício do governo, está desempregado, por exemplo, você precisa estar cadastrado no CAD único para poder ter direito a esse auxílio. Aquelas pessoas que já estavam cadastradas até o dia 20 de março, elas não precisam fazer nada, porque elas já vão receber esse benefício. Mas aquelas que não estavam, precisam fazer o cadastro único e depois fazer o cadastro na Caixa Econômica Federal, não é isso? No site da Caixa? Na verdade, essas pessoas elas vão fazer o cadastro no site da Caixa Econômica. Vai entrar auxílio emergencial Caixa Econômica ou no aplicativo disponível para smartphone e iOS. Nesse cadastro, o que você precisa colocar? O seu CPF. Então, eu não tenho como fazer 2 cadastros no mesmo CPF. Eu preciso ter um número de celular para eu receber um código. Eu não consigo colocar o mesmo número de celular para 5 ou 6 CPFs diferenciados. Então, se eu cadastrei o meu CPF 006, eu vou conseguir cadastrar o meu telefone 9613. Eu não consigo linkar. Depois que eu recebi isso, eu vou cadastrar todos os CPFs que estiverem na minha residência. Por exemplo, mora eu, meu pai, minha mãe, 2 filhos. Eu coloco o CPF dessas 4 pessoas que estão na minha residência. Se eu for chefe de família, mãe, chefe de família, eu clico o link dizendo que eu sou chefe de família. Depois eu vou cadastrar o meu endereço. E depois vai me abrir uma possibilidade, uma aba para dizer, eu tenho conta na Caixa Econômica ou eu preciso de uma conta digital para receber auxílio. Se eu tiver a conta, eu alimento com as informações da conta. Se eu não tiver, eu vou poder fornecer o meu RG e abrir a minha conta digital na Caixa. Essa conta digital, ela é uma conta que vai ser trabalhada somente para o auxílio. Então, você vai baixar o aplicativozinho da Caixa e vai usar aquela conta digital. Não precisa ir no banco buscar cartão da conta digital. Através do aplicativo, você consegue habilitar a sua conta, fazer pagamento, fazer transferência e usar aquele dinheiro da conta digital. Eu já tenho uma conta da Caixa Econômica, então eu consigo, através da minha conta da Caixa Econômica, receber esse auxílio. E se eu for usuário do Bolsa Família, através do cartão Bolsa Família, eu consigo fazer as transações, nesse caso de auxílio emergencial. Então tá certo, Ellen. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que as pessoas não precisam sair de casa para fazer o cadastro. É só acessar o site da Caixa Econômica Federal ou um app que você baixa pelas lojas dos aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iOS. Entrou na loja, baixa o aplicativo da Caixa Econômica Federal e faz o cadastro, não é isso, Ellen? Exatamente, Robson. Então, só recapitulando, usuário de Bolsa Família, independente se o seu cadastro está suspenso ou não, não precisa se preocupar. Ele vai ser colocado como cadastro atualizado e você vai receber pelo período de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, conforme ficar a nossa situação.
Quem já tem cadastro no Cade Único até o dia 20 de março e cumpre os requisitos de idade e os requisitos financeiros que a gente já colocou aqui, também já vão ter o seu cadastro atualizado. Quem não tem nem Bolsa Família nem Cade Único, entra no site da Caixa Econômica ou no aplicativo e faz o seu cadastro. Não precisa ter conta na Caixa Econômica, porque você pode abrir uma conta digital. O valor é de R$600, se for chefe de família, R$1.200, e eu posso ter até 2 auxílios de R$600 por família. Preste muita atenção para não cair em golpe. A Caixa Econômica não está ligando para ninguém para fazer cadastro, é vocês mesmos que têm que fazer. São dados pessoais, então se você for pedir para alguém fazer, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes a pessoa não tem internet, às vezes a pessoa não tem celular, às vezes a pessoa não consegue. Se você for pedir, peça para alguém da sua confiança, porque você está passando os seus dados pessoais para alguém fazer o seu cadastro. Quem puder ajudar a fazer é muito interessante, mas também tenha a boa fé e a boa vontade de estar ajudando pessoas que vão usar esses R$600 para comprar comida, comprar remédio e outras situações nesse sentido, tudo bem? E é muito válido a gente prestar atenção, principalmente por conta que quando a gente for fazer o recebimento desse valor, a gente vai estar recebendo, no caso, R$600 para as pessoas mais carentes. Então, prestar atenção também para você não ter seus dados usados para golpes nesse sentido, tá? O banco não pode pegar esse dinheiro para pagar uma dívida sua com o banco também. Isso é importante a gente colocar. Tá certo. Então, Ellen, muito obrigado pela sua participação. E agora vamos conversar também com os nossos outros convidados. Quero começar falando com a deputada federal Rosa Neide, que acompanhou todo esse trâmite, a ideia de se ajudar emergencialmente as pessoas, como isso foi discutido no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, como foi brigar para que o valor não fosse de apenas R$200, como queria o presidente Jair Bolsonaro, e para que ele chegasse até os 600. Deputado, muito boa noite, deputada. Conta para a gente um pouquinho de como foi essa tramitação. Boa noite a todos que participam diretamente e que nos acompanham também remotamente através dessa live. Não foi um momento simples, porque o governo, inicialmente, não tinha proposta nenhuma, né, de fazer apoio nenhum. E a Câmara, e aqui eu quero lembrar e saudar nosso companheiro vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, que quando senador deixou um legado no Congresso Nacional. Todo o trabalho dele enquanto parlamentar, ele sempre trabalhou para que o país tivesse renda mínima. E nós temos países no mundo, especialmente a Europa e aqui na América, o Canadá, que tem renda mínima, independente da situação do país, não é independente de pandemia. Há muitos anos, há muitas décadas, os países transferem renda às pessoas mais vulneráveis. E isso já tinha toda uma estrutura, um desenho feito no parlamento através desse trabalho do ex-senador Suplicy, atual vereador da cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores se juntou com os partidos de esquerda, com mais algumas lideranças também dos partidos de centro, e começou a desenhar o processo de renda mínima. E o Brasil tem a condição de transferir a renda mínima, como Ellen acabou de explicar, o papel da Caixa Econômica, o modelo, o cadastro único, Bolsa Família, que são legados dos governos Lula e Dilma, que estava tudo pronto. Os Estados Unidos estão lá numa luta para saber se faz um cheque, como é que entrega esse cheque. Os Estados Unidos, que é o país, né, chamada primeira economia do mundo, eles não têm estrutura orgânica para passar renda mínima aos seus habitantes, porque não tinha o hábito de fazer e não tinha organização interna. E o Brasil tem a importância do banco público, como é o caso da Caixa. Então, a gente tinha os elementos. Aí, os partidos de esquerda, nessa discussão, passou a conversar com o presidente Rodrigo Maia, inicialmente, depois uma discussão com o Senado também, o que a gente já tinha de estrutura no país e como poderia fazer essa apresentação. Toda a discussão foi rapidamente para o plenário, não houve a discussão anterior nas comissões, foi feito direto no plenário. As comissões fizeram discussões remotas e aprovaram remotamente, deram pareceres na hora e, no final, quando a discussão que foi apresentada pelos partidos era de um salário mínimo, o governo
entendeu que ia gastar menos, aí fez a proposição de R$600. Nós fizemos, enquanto Câmara, a contraproposta de que fosse 600, mas que poderia ser 2 pessoas da mesma família, e aí foi aceito a questão e ficou R$1.200. No caso de mulheres ou homens, é bom lembrar que o Senado corrigiu um erro da Câmara, que colocou só a mulher chefe de família. E o Senado organizou que também tem o pai, viúvo ou separado, e tem os filhos, né? Então, o homem ou a mulher chefe de família tem direito a 2 cotas. E outra questão, como a Ellen lembrou, maiores de 18 anos, mas no caso da mãe menor de 18 anos, ela também tem acesso. Se ela for menor e for mãe, que a gente tem muitos casos no Brasil, ela também passou a ter acesso. Foram correções feitas no Senado e vai ser homologada na quarta-feira, já tem o acordo, e na próxima quarta-feira será homologado. Então, a discussão interna, ela aconteceu de uma forma rápida, um entendimento rápido entre os partidos, e quando o governo viu que ele não teria alternativa, que a Câmara, e também de acordo com o Senado, fez essa última proposição dos R$600, a gente tentou corrigir para deixar a Câmara toda, inclusive algumas das emendas, eu tinha projetos de lei sobre a questão da vulnerabilidade de pessoas de rua, de algumas coisas que agora, parte a gente conseguiu colocar no projeto da Câmara e parte o Senado corrigiu, nossos senadores do Partido dos Trabalhadores apresentaram as emendas, e a gente conseguiu que esse projeto de renda mínima, que não é, acho que o Robson já comentou isso, não é o valor que gostaríamos que a população tivesse, que fosse minimamente um salário mínimo em cada família, porque aí vai ficar algumas famílias que vai ter R$600, né? E não vai ter a totalidade, mas mesmo assim a gente conseguiu que praticamente todas as famílias tivessem esse valor de R$1.200, e que não é um valor tão grande, mas é um valor que neste momento dá para ter o café da manhã, o almoço e a janta em casa, é basicamente para aquisição de alimentos, vai movimentar as economias locais, né, os pequenos comércios, e as pessoas vão levar condições para passar por essa pandemia para suas casas. Então, foi um momento tranquilo, porque eu percebi muita unidade. Aquelas pessoas, o Partido Novo, por exemplo, que é contra tudo e todos, eles se abstiveram para não haver problema, porque a discussão era, se um partido contestasse, não poderia dar os pareceres no plenário. E aí o Partido Novo queria contestar, mas prevaleceu o bom senso e nem o Partido Novo fez a contestação dos pareceres serem no plenário, e a gente conseguiu aprovar, e já tem mais de 9 milhões de pessoas que acessaram. A gente sabe que ainda tem muito problema, a Ellen já falou do CPF, da luta judicial, de algumas coisas do cadastro, que aparece em análise, porque foi atendido rapidamente o pessoal do Bolsa Família e do Cadastro Único, mas quem não está em nenhum. A questão dos telefones, né? E até eu dou uma dica aqui, quem tem só um aparelho em casa e vai ter que comprar outro aparelho, então compra um chip, né? Troca o chip, usa o mesmo aparelho, aí o companheiro, a companheira em casa troca o chip e faz o cadastro, porque o chip é que vai dizer que você fez em 2 números diferentes, porque cada um tem que ter uma identificação, um número de celular. Então, a gente tem que ir ajudando as pessoas a se organizarem nesse momento para que os recursos cheguem para todas as famílias. Tá certo. Deputado Barranco, o senhor acompanhou toda essa tramitação, toda esta discussão à distância, porque o senhor é deputado estadual, mas acompanhando todos os problemas que ocorrem no nosso estado por conta dessa pandemia. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise, como um grande pensador que é da política social aqui no nosso país, sobre esse atual governo, um governo que não pensa no social, um governo que vai contra todas as indicações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, fazendo aglomerações, apertando a mão das pessoas, falando sem usar máscara, ou seja, mostrando que o nosso país talvez seja um dos poucos que não seguem as orientações que deveriam ser seguidas para que as pessoas conseguissem se livrar logo dessa pandemia. Como o senhor, que análise o senhor faz desta conjuntura? Um governo que vai, eu posso dizer que vai de encontro à sociedade, porque ele não vai ao encontro. Ele traz, os governos dos estados mandam as pessoas tomarem medidas para se protegerem, e o governo federal dá um exemplo totalmente contrário. Qual é a sua análise, deputado?
Primeiramente, eu quero parabenizar a deputada federal Rosa Neide, que tem nos orgulhado em todos os temas que debate com grande desenvoltura, com grande capacidade lá na Câmara dos Deputados, e nesse tema, de modo muito particular, ela acompanhou muito de perto reverter uma proposta do governo federal, que era de destinar apenas R$200 para cada família, e levar esse valor a R$600, mesmo querendo ir além disso, para um salário mínimo, mas triplicou esse valor, não é uma tarefa fácil. Então, parabéns, e a todo o Congresso, eu acho que a Câmara dos Deputados está de parabéns nessa questão da renda mínima, que a deputada já citou aqui, o Eduardo Suplicy, que é uma sumidade nessa discussão no mundo todo sobre o programa de renda mínima. Ele fez disso uma vida toda de luta para que as pessoas pudessem, cada um, ter um pouco de recurso para a sua subsistência com dignidade. E o renda mínima, ele atende à Constituição da República Federativa do Brasil, porque está na Constituição Federal que nenhum cidadão será privado de ter habitação, um teto para morar, de ter alimentação, de ter educação, de ter saúde, e a maioria não tem as condições de ter essa dignidade. E aí, às vezes, os brasileiros, Robson, gostam muito de falar, principalmente a elite brasileira, do que é bom da Europa, por exemplo, mas nessas horas criticam os programas de renda mínima e deixam de dizer que na Europa, países como a Inglaterra, a própria Espanha, né, é só ver agora como a Espanha está tratando a renda dos cidadãos que não têm condições nesse momento, mas que trata sempre. Programa de renda mínima lá, e depois eu queria até que a Rosa Neide falasse um pouco, porque nós já conversamos sobre isso, ela que teve a oportunidade de conhecer na Inglaterra como que funciona o programa de renda, o programa de habitação para as pessoas. Depois, nesse programa nosso, eu gostaria que ela abordasse um pouco, para as pessoas compreenderem, porque tem muita gente que fala que é um absurdo dar dinheiro para os pobres, e aí não é. Renda mínima é dignidade, é obrigação constitucional. E aí eu quero dizer que o governo, para ajudar os ricos, ele abre os cofres, ele abre. Sabe quanto que o agronegócio já tem disponível agora, nesse período de coronavírus? Bastou o primeiro espirro acontecer para os bancos irem ao Banco Central para pedir recurso, tanto para diminuir a sua alíquota de pagamento de juros, de 25 para 17, mas também para ter recurso para emprestar. Então, o agronegócio tem 88 bilhões de reais à disposição nesse momento de coronavírus. Então, eles aproveitam-se desse momento, e aí eu não quero falar do agronegócio, que as pessoas às vezes usam de má fé para dizer da pessoa que tem 1.000 hectares plantados, 2.000, não, eu estou falando de quem tem de 10.000, 5.000 hectares de terra plantado acima, os grandes barões aqui do estado. Então, são 88 bilhões de reais que está à disposição. Tem mais 30 bilhões de reais que o Banco Central já destinou para os bancos menores, porque esse 88 foi para os bancos públicos, porque o agro, ele quer pegar recursos do Banco do Brasil, por exemplo, porque os juros são mais baixos. Mas o governo já destinou 30 bilhões também para os bancos privados, que é para aqueles empréstimos que eles fazem, e a pessoa não tem condição de pagar e vai ficar na inadimplência, então esses 30 bilhões vai pagar, ou seja, é como se eu pegasse um dinheiro emprestado, eu desse um dinheiro emprestado para alguém que não me pagasse, mas o governo me garantisse que me pagasse esse dinheiro emprestado para que eu não levasse prejuízo. Então, os bancos privados já têm, só nesse momento, 30 bilhões à disposição para, em casos de algum empréstimo que tiver inadimplimento, eles não terem esse prejuízo. Então, o governo do Bolsonaro, ele atua de maneira muito maldosa, principalmente contra os mais pobres, utilizando-se de redes, de robôs para disparar o WhatsApp com fake news, muitos fake news, para enganar as pessoas com notícias falsas, com essa história de que tem que voltar a trabalhar, que não pode ter isolamento social. E aí eu quero aqui, mais uma vez, dizer que o isolamento social, no caso da Covid-19, ele é uma comprovação científica. A comunidade científica do mundo todo
todos estão dizendo que não tem remédio. A cloroquina é um dentre os 300 que estão em teste. Não tem nenhum remédio para curar a Covid-19. Não tem vacina. A vacina ainda vai demorar. No caso da gripe espanhola, por exemplo, a vacina ela surgiu 13 anos depois que nós tivemos a gripe espanhola aqui no Brasil, em 1918 até 1920. Nesse caso, está indo muito mais rápido, porque a ciência está muito mais avançada, mas ela vai demorar no mínimo um ano. Então, a única saída é o isolamento. O governo federal, o governo de Bolsonaro, ele esnoba, ele ri disso, ele vai contra tudo aquilo que é pregado na questão do isolamento, ele não usa máscara, ele sai para as aglomerações, incentiva as aglomerações, então isso é um risco. O mundo todo, os principais jornais, as lideranças do mundo todo estão chamando ele de louco. O jornal da Argentina, por exemplo, a Argentina está com um número muito baixo de infectados e de mortes também, e lá, um jornal, eu estava assistindo, chamando ele de louco por tudo aquilo que ele tem feito, e principalmente por trocar o ministro da Saúde em plena pandemia da Covid-19. Então, é um governo louco, que desaponta tudo aquilo que deveria ser seguido. E aí quero também fazer um link aqui com o estado de Mato Grosso. Acabei de sair agora da nossa sessão extraordinária aqui da Assembleia Legislativa, e uma das matérias, eu quero dizer que o governador Mauro Mendes está muito mal na condução também, ele não tem nenhuma proposta dele para o enfrentamento da Covid-19. Ele mandou um projeto para a Assembleia querendo multar as pessoas que saírem às ruas sem máscara em R$140 por multa. Um absurdo, porque ele não está provendo as máscaras. Então, nós questionamos isso, o projeto acabou saindo da pauta, tinha um substitutivo integral do deputado Lúdio Cabral, que havia pedido vista desse projeto, e o que nós queremos é que ele faça uma campanha de conscientização, que ele compre e distribua as máscaras, principalmente para a população mais carente, a população hipossuficiente, e depois, aí ele pode até pensar em outra forma de tratar isso, mas primeiro é preciso, como que eu vou cobrar multa, vou multar uma pessoa que está sem máscara porque não teve conscientização e porque não tem dinheiro para comprar máscara. Até para comprar e achar um lugar que venda máscara já não é fácil, né? Então, o governo aqui, nós temos notado que ele está com um atendimento e uma política muito ínfima ainda diante daquilo que deveria estar e com propostas bastante indecentes, no caso aí como esse exemplo que eu dei das máscaras. Também nós não temos leitos de UTI suficiente, não temos ainda os respiradores mecânicos. Ao interior do estado, nós temos que rezar todos os dias para que a pandemia não chegue, e por isso o isolamento social é importante, porque senão nós vamos colapsar o sistema de saúde público, sem que nós tenhamos nem equipamentos e nem médicos. E, para finalizar, dizendo que eu vejo com muita preocupação a quantidade de profissionais da saúde que estão sendo contaminados pela Covid-19, e isso nos preocupa, porque ao retirar esses nossos guerreiros do fronte de batalha, quem está no dia a dia ali na luta contra a Covid-19, nós vamos cada vez mais criando condições para que haja o colapso do sistema público de saúde de Mato Grosso. Pegando esse gancho, deputado, eu quero fazer uma atualização dos números. Eu dei uma pesquisada há pouco e pude perceber que os números mostram que no Brasil já temos 39.384 casos confirmados de Covid-19, com 2.504 mortes. Aqui em Mato Grosso, temos hoje 655 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave, e que destas, 174 já foram confirmadas como Covid. Temos 6 mortes, 11 pacientes hospitalizados e 79 que já se recuperaram da doença. Hoje, numa entrevista à Rádio Capital FM, o secretário de Saúde disse que até o dia 30/4, Mato Grosso já estará pronto e preparado para receber o número de doentes, caso isso aumente no nosso estado. E a discussão que se tem hoje em vários locais é se abre-se ou não o comércio, volta-se ou não as pessoas a terem o direito de trafegar pela rua de qualquer jeito, sem nenhum
controle, sem nenhum isolamento social. O que fazer diante desse quadro? O número de casos aumenta, o secretário diz que só no dia 30 desse mês o Estado estará pronto para receber a todo e qualquer doente. O número de mortes aumenta, não se diz todo dia, mas já aumentou bastante, e as pessoas estão discutindo se abre ou se não se abre o comércio. Como a senhora analisa isso, professora Rosa Neide? Bem, Robson, a partir do que o deputado Barranco já falou, especialmente sobre a questão de máscaras, que é o mínimo, que é o início, né, do nosso controle, e que Mato Grosso ainda não tem máscara para distribuir para a população, não tem os equipamentos necessários para os médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham nos hospitais, não tem a estrutura nas UTIs, a gente sabe que não tem, né? O governo de Mato Grosso não tem, o restante do país não tem também. Outra questão gravíssima, quando a gente diz 600 pessoas, 8 pessoas, 6 pessoas, a gente está falando do número do que foi testado e comprovado. Nós não temos testes, enquanto os outros países, né, Estados Unidos testa 300 mil a cada 1 milhão. O Brasil não testa, praticamente não testa. Eu conversei com o secretário, com o governador, semana passada, Mato Grosso recebeu uma quantidade de 7 mil testes, mas até então Mato Grosso não estava nem realizando os exames necessários, porque não tinha condições técnicas para isso. E o Brasil inteiro, o número que nós temos hoje de 39 mil, o especialista diz que no mínimo são 3 vezes mais. Então, nós já passamos de 100 mil de pessoas infectadas no Brasil. E o que significa isso, né? Por exemplo, se Mato Grosso tem mais de 1.000 infectados, de fato, porque não tem teste, o que significa essas pessoas transitando, encontrando com outras pessoas. A Alemanha, por exemplo, fez um estudo e chegou à primeira pessoa infectada e demonstrou que uma pessoa passou um saleiro para outra num restaurante. O que veio de outro país estava lá almoçando, pediu sal, o outro entregou, dali que irradiou as outras pessoas contaminadas. Então, o país teve condições de fazer isso. O nosso país é um país continental, cada estado nosso é tamanho de muitos dos países hoje que estão em situações muito difíceis. Então, nós temos o sul do país, por exemplo, no final de semana, foi abaixo de 0 a temperatura. Mato Grosso era acima de 30. Então, nós temos um país que, se não tiver à sua frente um gestor da nação com capacidade de orientar as diferenças que temos, podemos ter muito mais riscos do que os outros. Podemos ter, por exemplo, o Amazonas, que já chegou ao pico, por exemplo, e nós podemos ter Curitiba, o Paraná, que ainda não avançou, daqui 1 mês, 2 meses é que vai chegar no pico. Então, o Brasil é muito diferente, Mato Grosso diferente também, nessas diferenças climáticas, organizacionais. Nós temos quase 1 milhão de quilômetros quadrados, só temos 3.300.000 pessoas, municípios muito longes um do outro, um município pequeno que, se uma pessoa for contaminada, é muito fácil contaminar as demais, porque as pessoas se encontram o tempo todo. Temos aldeias indígenas, temos áreas ribeirinhas e quilombolas. Então, assim, a orientação do governo do estado cotidianamente, usar a televisão, as redes de rádio e televisão, não vi usando nenhuma vez ainda, usar o horário de televisão para orientar a sociedade. A sociedade hoje, ela não tem culpa. O governo Bolsonaro fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala outra, a Organização Mundial de Saúde fala outra, cheia de fake news. Tem gente dizendo que as máscaras que vêm da China vêm contaminadas. Pelo amor de Deus, a gente tem que cuidar do que chega no ouvido da nossa população. Como é que fica o São João, a Dona Maria, lá ouvindo tanta loucura? Será que é? Será que não é? Será que eu for para a rua? Será que eu não for? Então, a orientação do governo é fundamental, já que a orientação do presidente da República e o STF já pediu para o presidente não se meter nos controles municipais e estaduais, o governo de Mato Grosso tem que ter orientação, tem que fazer reuniões com os prefeitos. A reunião remota é possível, fazer reunião uma vez por semana, passar as orientações. E os prefeitos têm essa segurança também de como vai fazer.
Nós temos que ter mais tempo para analisar qual é a condição de Mato Grosso. Tem que ter mais testagem, nós temos que ter mais segurança. Porque, como o Barranco falou, a condição da Europa, do bem-estar social da Europa, por exemplo, das condições de renda da população, uma pessoa desempregada lá tem certeza que a renda básica chega para ele todo mês. Eles até discutem que, às vezes, tem gente que não quer mais um emprego, porque a renda dá um patamar de vida tranquilo que as pessoas podem não avançar tanto na questão de buscar um emprego. E eles têm décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que eles têm essa estratégia e essa tranquilidade em relação aos moradores de seus países. Diferente do nosso, que mal tem o Bolsa Família para as pessoas comprar o leite e o pão para os filhos. E aqui a elite atrasada do Brasil ainda diz que Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, né? Se um país não dá conta de dar o pão de cada dia para os seus filhos, então esse país realmente não tem gestão. E aí, quando a gente vê a Europa em relação a nós, e o tanto que eles perderam de vida já, e os países que tiveram controle e organização, como o caso da Alemanha, muito mais do que foi a Itália e a Espanha, se precaviu rápido. A França também perdeu muito, porque viu a referência ali do lado, a Espanha, viu a Itália e não cuidou. Portugal se cuidou muito mais rápido. A ação socialista do governo português fez com que as coisas fossem melhor controladas, também tiveram perdas, estão tendo. Então, o governo de Mato Grosso, deputado Barranco, a Assembleia Legislativa do Estado, nós, federais, temos que unir forças. Temos que, por exemplo, fazer uma reunião virtual, os deputados estaduais, federais, senadores, governador, para conversar. Ninguém foi chamado, a liderança estadual tem que chamar. Ele é a liderança, é o governo do Estado que é a liderança, para que todos nós possamos fazer um esforço para que a nossa população não pague o preço da desorganização. Tá certo. Eu queria chamar a Ellen de volta à nossa discussão, Ellen. Enquanto cidadã, como você observa esta questão? Autoridades de saúde pedem para que as pessoas fiquem em casa. O governo federal vai para a rua e diz que, a partir da semana que vem, não tem mais isolamento social se depender dele. No Estado, o governo do Estado pede para ficar em casa, a prefeitura da capital diz que abre o comércio a partir de quarta-feira. Como fica a cabeça do cidadão? Na verdade, Robson, é uma situação bastante confusa, né? Porque, do ponto de vista de cidadão, a gente ainda acredita que os governantes, e é correto acreditar assim, porque a gente formou socialmente assim, a gente acredita que o governante ele tem o poder de comando, né? Ele tem o poder, ele tem a sabedoria do comando. A gente acha que ele foi colocado lá com ordens superiores à nossa, e o que ele fala é passado para a gente. E aí você vê um outro conflito. Você vê a prefeitura, por exemplo, de Várzea Grande, que é minha cidade natal, onde eu vivi 32 anos da minha vida. Hoje eu sou moradora de Cuiabá, mas eu ainda tenho domicílio eleitoral em Várzea Grande. A prefeita liberar o comércio. Ela liberou o comércio numa quinta ou sexta-feira, se eu não estiver enganada, passou o final de semana todo. Quando foi na segunda-feira, veio ordem do outro poder, que é o judiciário, dizendo, não, fecha, que a gente não quer que funcione. E aí a mesma prefeita coloca a guarda municipal para fechar num arrastão todo o comércio. E aí você vê igrejas também dentro desse conflito, ao mesmo tempo que você vê congregações que fazem as suas ações virtuais, você vê congregações que fazem o desafio, né, dizendo justamente que você deve ir lá. Respeitando todas as crenças, religiões, posicionamentos políticos, faixas sociais, o que a gente vê é muito conflito, muita confusão do que está colocado. Como cidadã de uma opinião um pouco mais diferenciada, do sentido de pensar o que está por trás disso, eu vejo que essa confusão ela é meio que proposital, do ponto de vista de que a gente tem... você tem a primeira morte na classe média, mas você tem mais morte entre os pobres. E é isso que mais me incomoda, porque você vê que uma pessoa que tem condição
de repente, ir para um leito privado, que é onde estão os nossos infectados de Mato Grosso. Só que depois você vai ver uma curva acentuada, altamente acentuada, nos hospitais públicos entre a classe mais pobre, principalmente. E isso é o que me incomoda. Talvez essa confusão venha desse condão de esconder alguma coisa. Mas que ela existe. Não é só o poder público que está proporcionando isso. Tá certo. Então, por outro lado, na outra ponta, cabe aos legisladores, além de fiscalizar o Poder Executivo, seja ele a nível estadual ou federal, também propor ideias, propor leis para que se consiga fazer algo melhor para a sociedade. E, nesse sentido, o deputado Valdir Barranco, por exemplo, aqui em Mato Grosso, já apresentou à Assembleia Legislativa cerca de 20 projetos de lei, todos eles voltados ao enfrentamento da Covid-19. Deputado, eu queria que o senhor exemplificasse alguns desses projetos, por favor, e de que forma que eles, de fato, vão ajudar a população nesse momento. O Robson, com os que eu apresentei hoje, nós já chegamos a 29 projetos, sendo 28 projetos de lei e um projeto de lei complementar, buscando ir ao encontro da população e também do governo do estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Inclusive, tem projetos desses já aprovados em segunda, nós temos 2 projetos que já foram sancionados pelo governo, como o projeto de lei, que agora já é lei, obrigando as empresas de transporte coletivo, tanto transportes públicos como os Uber também, a efetivar diariamente o tratamento dos veículos para que eles possam feita a desinfecção com relação ao Covid-19. Também um projeto de lei que foi aprovado, que tornando crime aqui no estado, sujeito a multa, quem espalhar fake news relativos ao Covid-19. Um outro projeto que foi aprovado em segunda, deve ser sancionado essa semana, creio que sim, é o que torna obrigatório as redes privadas de saúde, os hospitais privados, que tenham leitos disponíveis, eles são obrigados, quando um médico do Sistema Único de Saúde, o médico do SUS, o médico do hospital público, ele precisa encaminhar um determinado paciente da Covid-19, que está com Covid-19, para o leito de UTI, por exemplo, de um hospital privado, se ele tiver o médico credenciado na rede pública de saúde, ele vai ter já tem essa autorização pela lei, a partir da sua sanção, e a rede privada não poderá recusar receber esse paciente, dada a situação de pandemia que nós estamos vivendo. E assim são muitos os projetos que nós temos apresentados no dia a dia, como projeto também para complementação de renda, projetos para que os recursos oriundos da merenda escolar, que possam continuar sendo destinados para as famílias desses alunos, porque nós sabemos que os alunos, muitas vezes, muitos deles, vão para a escola e a principal refeição deles é a merenda escolar. Tem muita gente que é pobre mesmo, que precisa da merenda, que nesse momento, estando em casa, acaba dificultando. Então, é um projeto também que nós já apresentamos. Temos trabalhado muito, mas eu queria, Robson, também falar um pouquinho sobre a solidariedade de muita gente nesse momento da Covid-19. Nós temos acompanhado Brasil afora, aqui no Mato Grosso também, muita gente, pessoas simples, mas que têm se envolvido de maneira solidária para ajudar as pessoas que mais precisam, desde a ajuda material, como também no caso agora do cadastramento para o recebimento dos recursos da verba emergencial. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm se prontificado e têm ajudado. A Ellen tem feito isso, né, pelo nosso mandato, mas é uma disposição dela de fazê-lo. Mas lá em Confresa, por exemplo, nós temos a Leide lá, que até entrou em contato conosco, esposa
o Carlito, nosso amigo, entrou em contato porque queria tirar as dúvidas, a Ellen ajudou ela, porque ela queria ajudar as pessoas também. Então, assim, o nosso Brasil e o nosso Estado tem muita gente de coração grande, de coração bom, de muita solidariedade, que nesse momento acaba sendo muito importante. A professora Rosa Neide já falou, e eu quero frisar aqui, que nós levamos 49 dias para que o Brasil atingisse 1.000 mortos pela Covid-19. Em apenas 7 dias, morreram mais 1.000 pessoas. Então, para vocês terem a ideia de como isso vai se alastrando, vai se propagando tão rapidamente, porque é uma doença infecto-contagiosa. Às vezes eu ouço até políticos mesmo dizendo, mas não sei qual doença matou mais fome, porque tinha muita gente que não ligava para a fome. Lembra quando o presidente Lula assumiu o país? O Brasil tinha uma miséria absoluta, principalmente no estado do Nordeste. Ao criar o programa Bolsa Família, foi muito criticado pela elite brasileira, e hoje eu ouço a elite às vezes falar, a fome mata muito mais do que a Covid. O problema, gente, é que acidente de carro e outras doenças, e a fome, elas não sendo infecto-contagiosa, a pessoa, às vezes, pode até evitar. Mas a Covid é uma doença infecto-contagiosa, é causada por um vírus, que é um vírus que não tem vacina ainda, que não tem tratamento ainda, que é extremamente agressivo, que nas pessoas já de idade avançada, ou nas pessoas que têm doenças pulmonares, ou cardiovasculares, ela é praticamente fatal, ela não perdoa. Portanto, ela, com essa capacidade de demorar 49 dias para 1.000 pessoas, isso contando que nós temos subnotificações, como a professora Rosa Neide falou aí, porque se nós fizéssemos testes, aí eu quero lembrar aqui que os Estados Unidos fazem 7.200 testes por milhão, a Alemanha 15.000 testes por milhão, e vai aumentar agora. Ontem nós acompanhamos aí no Fantástico, vai aumentar os testes na Alemanha. O Brasil faz 296 testes por milhão, ou seja, o Brasil não testa praticamente ninguém, praticamente é zero a testagem aqui no Brasil. Robson, eu quero acrescentar que defender a subnotificação, achando que é um bom negócio, a gente não causar pânico, então não vamos testar, porque aí a gente, enquanto governo, né, os governos continuam colocando os números lá embaixo para não deixar as pessoas com medo. Essa é a estratégia do governo, mas isso será ruim no momento da descoberta da vacina, por exemplo, porque os países que tiverem subnotificação, como a vacina ela vai chegar em número bastante reduzido, ela vai atender aqueles que tiverem um número maior de infectados. Então, eu já estou preocupado também, além da subnotificação, que tem seus efeitos agora, mas com o que está por vir, porque em se desenvolvendo a vacina, nós sabemos que tem vários testes na China, em Cuba, no Brasil, aqui a Fiocruz está bem adiantada, mas nós sabemos que a vacina não vai ter para todo mundo, e quem subnotificar depois vai pagar um preço muito caro, porque ela pode não chegar para nós. Tá certo, então, deputado. Agora são 18 horas e 53 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria que a deputada federal Rosa Neide também falasse um pouquinho dos seus projetos lá na Câmara dos Deputados, sejam eles voltados ao enfrentamento da Covid ou de apoio social. Pois é, Robson, lá a dinâmica na Câmara, a gente fez muita coisa na unidade da bancada. Eu, pessoalmente, particularmente, apresentei 13 projetos, destes, alguns a gente incorporou nos projetos da bancada, especialmente no renda mínima. Tem um projeto que está em tramitação, que é o PL 813, que trata dos recursos para estudantes do curso superior, tanto nos institutos federais como nas universidades federais, que perderam bolsas nesse interim, e que o projeto é uma proposição para que eles também tenham acesso a uma renda de 6 meses até que a situação seja assegurada. Os moradores de rua, fiz um projeto à parte, separadamente, ele foi incorporado no renda mínima. A questão dos indígenas, o PL 1142, foi um PL bastante discutido no nível nacional.
A gente teve a oportunidade de fazer uma reunião remota com diversas lideranças indígenas, fizemos também com a Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, e ele foi escolhido essa semana para ser pautado na quarta-feira. Então, o projeto ser aprovado, já temos, assim, com todos os líderes lá, a pactuação com o deputado Enio, que é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, da aprovação, que supera um pouco essa questão, porque os indígenas têm a diferença do CPF, que é a identidade da FUNAI, tem a diferença de algumas aldeias, grande parte de aldeias que não tem sinal de telefone, portanto, eles não têm aparelho celular e eles ficam impedidos desse acesso. Então, é um projeto de lei que diferencia o modelo do cadastro, fazendo isso via FUNAI, para que eles também tenham uma renda e também que a FUNAI faça a aquisição dos produtos da agricultura familiar via CONAB e faça a entrega de cestas básicas nas aldeias durante a quarentena. Se ele for colocado em discussão na quarta-feira, provavelmente vai ser parecer no plenário, e a gente já fez uma discussão hoje de manhã a respeito disso, entre quarta e quinta-feira, para ter aprovação. Tem mais alguns projetos, só dar uma olhadinha. Junto com o deputado Valmir Assunção, da Bahia, fizemos um projeto também para a questão das empregadas domésticas, porque nós temos muitas pessoas do trabalho doméstico que são diaristas, e elas também não têm vínculo. E aí algumas têm vínculo, outras não têm vínculo, e esse também nós vinculamos agora no renda mínima, nós conseguimos vincular no renda mínima. Tem também o projeto que eu fiz com a deputada Maria do Rosário, que é a flexibilização dos 200 dias letivos. Não que esses 200 dias, a flexibilização, permita aos governos romper contratos, como a gente está vendo aqui no estado de Mato Grosso. A flexibilização no sentido de reordenar o ano escolar quando do retorno às aulas. No momento que retornar, a escola pode trabalhar 8 horas diárias, a escola pode trabalhar 6 horas, indo compondo o ano escolar sem necessariamente ter a garantia dos 200 dias. Mas, para isso, os governos têm que manter os contratos até para poder chamar os professores a fazer uma carga horária maior e garantir o ensino e o conhecimento dos estudantes. Então, nesse sentido, aprovamos este projeto, está em tramitação, porque o governo tem uma MP e a gente quer fazer essa articulação junto com a MP. Então, a maioria dos projetos foram estes, né, e trabalhados junto com outros colegas parlamentares. Estamos agora fortemente, deputado Barranco, que é da área da agricultura familiar, também na quarta-feira. A gente pode ter condições de votar um projeto ligado à agricultura familiar, onde uma renda mínima para agricultores familiares, para que eles tenham acesso aos créditos no banco. Como o Barranco já falou, o dinheiro para o agro já está disponível, mas para os pequenos ainda não. E quando coloca para o pequeno, a burocracia é tão grande que eles acabam não tendo acesso. Então, também um projeto de lei que é da bancada da agricultura familiar, e eu assinei junto, do Estado do Brasil, né, do Partido dos Trabalhadores, que provavelmente será votado na próxima quarta-feira. Então, são projetos muito importantes, projetos que vão dando sustentação ao país. E aí o presidente da República, há pouco, fez um pronunciamento dizendo que o Brasil não tem dinheiro, não tem condições, inclusive de apoiar os estados e municípios, que foi a votação da semana passada, que a Câmara votou em primeiro e segundo turno, já concretizou na Câmara e no Senado a questão do apoio aos estados e municípios quanto ao ICMS e ao ISS, o ISS dos municípios e o ICMS dos estados. A gente sabe que o estado de Mato Grosso, por exemplo, nem 30% é o repasse do estado, né? Os municípios aqui, tem município que o FPM é forte para eles, mas tem município que o FPM é baixo na composição da arrecadação. E, nesse sentido, é fundamental que o ICMS seja garantido. O mesmo valor que os municípios ou o estado recebeu em 2019, que o governo garanta agora. E a gente sabe quem pode fazer dinheiro, num palavreado bem simples, vender título no mercado, conseguir recurso é o governo federal. Os governos estaduais e municipais não têm esse direito, a Constituição não dá essa alternativa. Então, quem tem recursos, quem tem lastro econômico é o governo federal. Por isso, nós aprovamos e agora estamos esperando a sanção. E se o governo não sancionar, a Câmara vai vetar, a Câmara vai derrubar o veto. E aí o governo tem que garantir o repasse do ISS e do ICMS
para os estados e municípios de Mato Grosso. Então, Mato Grosso não, do país. Então, nesse sentido, Robson, Ellen, Barranco, esperamos, né, que como a Assembleia aqui no estado está focada na questão da pandemia, a Câmara também e o Senado também, esperamos que Câmara e Senado possam juntar forças com as Assembleias Legislativas, com os governos de estado e com a frente de prefeitos, para que o governo Bolsonaro não dê a palavra final, porque tudo que ele faz é para tirar a liberdade, o sonho, a tranquilidade da população brasileira, que pode vir a ter inúmeras mortes em função da pouca ação do governo federal. Então, unir forças, e aqui eu já me coloquei à disposição, enquanto parlamentar federal, com a bancada federal também, para o governo do estado, porque tem até algumas pessoas aqui no Face perguntando das emendas. 3.900.000 de emendas já foram pagas, todas para a saúde. Nós fizemos um acordo com os ministérios para os recursos da saúde ser pagos imediatamente. Então, até uma pessoa me perguntou de Nova Olímpia. Nova Olímpia teve 150 mil na conta da prefeitura no último dia 7. Então, citando Nova Olímpia, uma pessoa perguntou. Cida de Nova Olímpia perguntou. Mas vários municípios receberam, já foram avisados, tanto a companheirada do Partido dos Trabalhadores como prefeito municipal, vereadores, de que tem dinheiro em conta. Meu, enquanto parlamentar, e de outros parlamentares federais, para apoiar o governo do estado também. Nós temos uma emenda alta para o governo do estado. Estamos cobrando ao Ministério para, nos próximos dias, pagar. Então, assim, nós temos que unir forças, governo federal, governos municipais, bancada estadual, bancada federal, para que realmente a nossa população tenha a segurança necessária para passar por este momento. Hein, Robson? Gostaria de agradecer muito, não agradeci. Com certeza, deputada. Dizer assim, da alegria de estar aqui com vocês, de estar sempre à disposição naquilo que for necessário, e parabenizar o deputado Barranco, que é muito jovem aí, está correndo o estado, né? E a gente remotamente fala o dia inteiro com o estado todo. Talvez é um trabalho diferente que a gente não tinha experimentado ainda, e eu vejo assim, talvez a gente se aproximou mais, fica o dia inteiro falando com todas as pessoas, né? Eu gosto mais de estar perto, de dar um abraço, mas esse negócio aí foi legal também, a gente está fazendo um trabalho diferenciado. Fica à disposição de vocês para o que precisar. Forte abraço. Tá certo, então, muito obrigado, deputada. Conversamos com a deputada federal, professora Rosa Neide. Quero agora, então, pedir as palavras finais do nosso deputado estadual, Valdir Barranco. Quero agradecer a nossa querida deputada Rosa Neide, desejar muito sucesso aí nessa semana, que nós temos trabalhado muito remotamente aí, né, Rosa? Aqui também não é diferente. Agradecer a Ellen, que pôde colaborar muito conosco nessas dúvidas técnicas tão importantes. Agradecer e parabenizar o Robson pela condução, pela direção desse programa Fala Barranco, que está indo ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas. Dizer para a população que na Assembleia nós temos trabalhado muito nesse período, que a Assembleia está disponibilizando 30 milhões de reais para o governo do Estado, 10 milhões já foram disponibilizados, está sendo utilizado aqui no Hospital Metropolitano, na construção de uma ala para a Covid-19 aqui do Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Tem mais 20 milhões que serão disponibilizados. Estamos conversando com o presidente Botelho para que esse recurso vá para o interior do estado. Nós temos a região norte, nós temos a região noroeste, nós temos a região do Araguaia. O Araguaia precisa muito, né? Tem uma indicação minha para que seja construído um hospital de campanha lá em Confresa, e também para que o governo do estado aproveite agora esse momento em que nós teremos recursos disponibilizados do governo federal para a saúde, para levar adiante a construção do hospital regional lá de Porto Alegre do Norte. Nós temos trabalhado isso. Então, são 30 milhões aí, parabenizar o deputado Eduardo Botelho por também ter tido essa iniciativa, dizer que a educação, Rosa, é fundamental nesse momento, e é por isso que nós estamos trabalhando. Nesse final de semana, trabalhei em parceria com a deputada Rosa Neide, com o professor Carlos Abicalil, numa proposta que temos conversado com o presidente Eduardo Botelho, tivemos o aval dele para trabalhar essa proposta, para resolver o problema dos professores interinos que tiveram as aulas atribuídas e o governo não efetivou seus contratos.
não tem justificativa, não tem nenhum ato do governo dizendo por que não fez, nenhuma justificativa, apenas de boca, apenas verbal, o governo se recusando a fazê-lo. Não tem justificativa porque os recursos da educação são pagos através do Fundeb. O Fundeb, o Estado está recebendo os recursos com base na matrícula do ano de 2019, então continua o governo do Estado, a SEDUC, a receber os recursos com base nos matriculados e não está utilizando esse recurso para pagar esses professores. Também o recurso está garantido na lei orçamentária anual que nós, deputados, aprovamos para esse ano de 2020. Então, não tem justificativa, nós estamos finalizando, então, tranquilizar os professores que nós estamos fazendo esse trabalho. Quarta-feira, pretendo já apresentar isso para a Assembleia, quem sabe possamos votar ainda na quarta-feira e resolver essa situação de uma vez por todas. E aos servidores da Empaer, aos agricultores familiares e aos presidentes de associações, cooperativa, aos nossos assentados, dizer que estamos na luta pela Empaer. Apresentei hoje um substitutivo integral ao projeto de lei complementar número 14 de 2020, onde estou excluindo o inciso 4 da lei número 612, de 28 de janeiro de 2019, a lei 612, ela foi a que autorizou o governo do Estado a extinguir algumas empresas, dentre elas a Empaer. O inciso 4 do seu artigo 1º se refere à Empaer, e eu hoje apresentei um substitutivo integral ao projeto de lei complementar número 14, para que esse inciso seja removido e a Empaer não precise ser extinta e possa prosseguir a sua rotina de lutar, de trabalhar, se dedicar à pesquisa e extensão rural da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso. Portanto, deixo aqui o meu forte abraço e dizer que o nosso mandato está à disposição de todos e de todas que quiserem contribuir, apresentar sugestões, reclamações, críticas também, para que nós possamos avançar em busca de um mandato cada vez mais popular e participativo. Tá certo, deputado, muito obrigado. Ellen, as suas considerações finais. Mais uma vez agradecer o convite, me colocar à disposição, isso independente de bandeira, quem tiver alguma dúvida, eu não consegui fazer determinado cadastro, meu telefone é o 9613-1309, só pediria que vocês se identificassem, eu sou Maria, do município de Confresa, eu estou com tal dúvida, você pode me ajudar, em qual site que eu acho? Isso é uma coisa que a gente está fazendo do princípio da solidariedade, que nas escalas é uma coisa que a gente também leva em consideração, tá? Não caiam em nenhuma cilada, prestem atenção nas informações oficiais, na dúvida, não passa o seu dado, não confirme nada, e procure as informações mais fidedignas, tá? Me coloco mais uma vez à disposição, repetindo o telefone, 99613-1309, DDD 65. Certo, então, muito obrigado. Eu quero lembrar a todos os senhores os canais de comunicação para acesso a informações sobre o mandato do deputado estadual Valdir Barranco. No YouTube, no Facebook e também no Instagram, basta digitar Deputado Barranco. Repetindo, YouTube, Instagram e Facebook, basta procurar por Deputado Barranco. E se você quiser falar conosco através do WhatsApp, o telefone é 65-98409-1579. 98409-1579. Esse telefone fica direto com a nossa chefia de gabinete, portanto, vocês podem mandar sugestões, críticas, tirarem suas dúvidas, enfim, interagirem conosco. Lembrando que hoje não pude ler todas as participações durante a live, como é de costume, porque estamos com uma inconsistência muito grande na internet. Vocês devem ter notado toda hora congelamento de imagem, de voz. Como as pessoas estão dentro de casa, estão usando mais internet, o acesso está aumentando e está havendo maior fluxo. E por isso estamos tendo também mais problemas com acesso e distribuição de dados. Agradeço mais uma vez a todos que participaram, professora Rosa Neide, deputado Valdir Barranco, Ellen Carolina, e a todos os senhores e senhoras que estiveram conosco desde as 18 horas. Convidando todos e todas para que segunda-feira estejamos juntos a partir das 18 horas em mais um programa Fala Barranco, aqui na fanpage Deputado Barranco. Fiquem todos com Deus e fiquem em casa. Até lá!